Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Tiago Aguiar Braga e nessa aula iremos abordar alguns conceitos iniciais sobre função afim. A função afim, ou função polinomial do primeiro grau, certo? Ela é toda função do tipo y igual a x mais b ou f de x igual a x mais b, né? Ó, f em função de x. O nosso azinho que a gente tem aqui, o nosso b, a gente chama ele de coeficientes, certo? São os nossos coeficientes. Aí a gente tem aqui o nosso f de x e o x. Esse nosso f de x, em muitos casos, ele vem substituído pela letra y, tá bom? Pode ser qualquer uma outra letra, não vamos se amarrar aqui a letras, mas ele pode ser substituído aqui pelo y, na maioria dos casos acontece isso. E pode então ficar assim, y igual a x mais b. Ela é uma função polinomial do primeiro grau porque ela tem um grau 1, certo? Um grau 1 aqui no nosso x, o expoente dele é 1, então é uma função polinomial do primeiro grau. Mas também muito utilizado esse outro termo, função afim. Esses dois nomes representam a mesma função, a função desse estilo. Tá bom? Mais à frente, quando a gente estiver estudando a equação da reta, veremos que esses coeficientes vão receber nomes específicos. Coeficiente angular, coeficiente linear. Só mais um detalhe, esse nosso Bzinho aqui, ó, ele pode ser compreendido como o nosso valor fixo, certo? É um valor fixo aqui da nossa função, certo? Valor fixo. E o nosso A, né, ele depende aqui, ele está sempre dependendo aqui do valor de x, né, está sendo multiplicado por x aqui, a gente pode chamar de parte variável, tá certo? Ó, parte variável, né? Ó, então a gente vai ter uma parte variável e uma parte fixa, certo? A nossa função afim. Uma parte variável e uma parte fixa. Para que a gente precisa compreender isso? Porque a gente vai aprender hoje a montar a nossa função através de um problema. Vamos ter um enunciado e vamos ter que montar a lei de formação que representa aquele determinado problema. No caso, uma função polinomial do primeiro grau ou função afim. Vamos aqui ao nosso primeiro exemplo. Então, essa questão aqui é da APACRED, né, do Ceará. Paulo é corretor de imóveis, recebendo mensalmente um salário fixo de R$ 1.500. Galerinha, olha só, salário fixo. Lá no slide anterior, eu falei que o nosso B, o nosso coeficiente B, ele é um valor fixo. Sendo assim, esse salário aqui do Paulo, ó, de R$ 1.500, essa parte fixa aqui, ó, é o nosso B, certo? A gente já sabe que o B, ó, com essa informação aí, que falou um valor fixo, o nosso B, ele é 1.500, tá bom? Ó, esse nosso primeiro problema aqui para montar a lei de formação, né, da questão. E mais uma comissão de 2,5% de cada imóvel vendido por ele. Considerando-se R, a renda mensal de Paulo, e N, o número de imóveis vendidos mensalmente, a expressão algébrica que representa o rendimento mensal de seu trabalho será de... Galera, então, quando pedir a expressão algébrica, né, quase não sai, é a função, é a lei de formação dessa função. Ou seja, a lei de formação que vai representar o salário, a renda aqui do Paulo. Que nem eu falei para vocês também no slide anterior, eu disse que a gente não se amarrasse aqui as letras f de x, tá certo? Ax mais b ou y. Poderia vir qualquer uma outra letra. Caso é o caso dessa questão, onde a gente vai ter aqui, ó, R e N. Mas se você quiser, você coloca lá do jeito que eu disse, ó, y igual a x mais b. Depois você só substitui aqui pelas letras que tem na questão. Você tem que lembrar que a forma genérica, né, da função afim, da função polinomial do primeiro grau é essa. Y igual a x mais b. É a sua expressão algébrica, é essa daqui. Então vamos substituir aqui, ó, no lugar do nosso y, que é o salário do rapaz, do Paulo, é a renda dele, é um R, renda. Beleza? Aí o que acontece aqui, ó? A parte variável, certo? É esses 2,5% que é a comissão. Uma observação. Quando essas questões vêm com porcentagem, a gente coloca os valores deles aqui em decimal. Então, esse valor, 2,5%, tá bom, pessoal? 2,5% aqui, que é a comissão do Paulo, porque ele ganha em cada imóvel, a gente vai ter que transformar ele em decimal. Ou seja, 2,5% é a mesma coisa de 2,5
sobre 100, não é isso? Ó, 2,5%. É como se ele ganha 2,50 a cada 100 reais. Então, olha só, se a gente dividir aqui, ó, 2,5 por 100, a gente pode deslocar a vírgula aqui, ó, duas casas para a esquerda, certo? A gente vai deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Como já tem o 2, ó, anda uma casa aqui, aí falta andar mais uma. Então, a gente vai ter que acrescentar aqui um zero antes, certo? Ó, se ele andar duas casas, né, tem que andar o 2 e mais um zero. E aí a vírgula fica aqui, ó. Aí antes, como esse número ficou menor do que zero, tem que ter um zero aqui. Então, a comissão dele é de 0,025, que é 2%. Então, a gente vai colocar aqui o nosso A, sendo esse valor, 0,025, certo? 0,025, que isso aqui é o valor de 2,5% transformado em decimal. Vezes, aí no nosso caso não tem o X. No caso aqui, o X a gente vai colocar no lugar dele um N, que é o número de imóveis vendidos, tá certo? A comissão dele é em cima do número de imóveis vendidos. Mais um salário fixo que ele ganha, independente dele vender alguma coisa ou não, ele tem um salário fixo, que é um salário fixo de R$ 1.500, certo? Geralmente, é esse tipo de problema, você faz isso aqui e encerrou a questão. Mas eu tenho uma observação interessante nessa questão. Ó. Você vai olhar, vai procurar nessa ordem e você não vai encontrar a resposta. Esses probleminhas acontecem muito de ser trocado aqui, invertido, né? A posição aqui, ó, o valor fixo aqui, ó, o coeficiente B vir primeiro, ó, certo? E depois a parte variável aqui. Professor, isso aí vai mudar alguma coisa? Não, galera, simplesmente uma questão de mudança mesmo da localização aqui dos termos, tá bom? Então, mudou aqui a questão dos coeficientes, mas é a mesma função, uma função de grau 1, ou seja, uma função polinomial do primeiro grau ou função afim. E aí encontramos a nossa resposta correta. Na alternativa então a renda de Paulo é R$ 1.500, que é o salário fixo dele, mais 0,025N. Tá bom? Lembrando que esses valores em porcentagem, geralmente, a gente transforma eles em decimais. Forte abraço, galera. Até a próxima. Valeu!